Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Está começando mais uma Raiz da Solução Podcast. Aqui nós trazemos dicas para o agricultor melhorar a produtividade e a lucratividade. Meu nome é Leandro Barcelos, eu sou engenheiro agrônomo e um dos criadores aqui da Raiz da Solução Podcast. E hoje, vamos falar de um assunto muito importante e trouxe um convidado muito especial para mim aqui, para a Raiz, um cara que sempre ajudou muito a gente mesmo e evoluiu, né? O único defeito dele é que é gremista, mas tudo certo, né? Mas Gauchinho, popular Gauchinho, para quem não conhece, o Gauchinho já vai se apresentar aqui, falar o nome dele, tudo, de onde é que vem. E hoje nós vamos falar de um assunto aqui que a análise de solos, a análise de dados, na verdade, que está ligada à agricultura de precisão, né, Gauchinho, que nós batemos tanto nisso, né, que é tão importante para a gente tomar decisões certas e, como a gente vai falar do assunto hoje, aumentar a lucratividade na fazenda, e para aumentar a lucratividade nós temos que saber onde gastar. Então, cara, obrigado mais uma vez aqui, é muito bom estar contigo. E por incrível que pareça, hoje em dia a gente quase, fica mais longe, não conversa tanto como era antigamente. Mas eu queria te agradecer, cara, por tudo, por esses anos de estar com a gente aqui. Eu contigo, sei lá, desde 2015 já, eu acho, sei lá, tanto tempo já. Mas, cara, obrigado, tá, de coração. E fala aí o nome aí do gaúcho aí, né? Primeiro, agradecer aí, obrigado por chamar a gente para ter essa discussão que eu acho que é muito importante para nós tomar decisão, muito importante confrontar ideias e partir de um ponto do que fazer. Agradecer você e a Raiz da Solução aí por ter feito esse convite para a gente estar aqui. Bom, então meu nome é Iradi Biazus, mas quando chamo de Iradi Biazus eu fico preocupado, que é problema, é problema. Mas mais conhecido como Gauchinho, sou sócio proprietário da Expressão Agrícola e a gente está aí desde 2009 no ramo de agricultura de precisão, trabalhando. Evoluímos demais, assim como a Raiz da Solução, o Leandro conhece a história mais que ninguém aí, então a gente melhorou demais no que a gente fazia. A origem dela está no mesmo foco, que é juntar dados, né? Agora, o que fazer com esses dados que é o mais... E tu veio lá do Rio Grande do Sul, né, só para o pessoal saber. Passo Fundo. Tá 20 anos. Formei em Passo Fundo desde 2007. Tu veio no mesmo ano que eu? 7? Ah, eu vim 6, tá. Chegamos quase junto aqui. Mas estudou, ia na aula onde? Em Passo Fundo. Formei em Passo Fundo. Beleza. Mas tu também fez as pós-graduação, né? De fertilidade de de solo. Que a tua solo. especialidade é fertilidade de solo, assim como a da gente, né? Na verdade, a gente sempre fala que a gente presta uma consultoria em fertilidade do solo que traz a AP como tomada de dados, tomada de decisão, né? Então, porque assim, não adianta, o que a gente sempre fala, até no curso da Raiz tem muito bem descrito isso. A gente não consegue fazer agricultura de precisão sem ser muito bom em fertilidade. Porque a gente sabe que a gente está passando por vários processos, várias evoluções de fórmulas, de níveis, de quanto a gente quer colher. Porque se a gente falar assim, sem saco, 10 anos atrás, era uma loucura. Hoje já é uma realidade que... mais comum, né? Todas as fazendas, você vê quem aplica, quem faz o negócio mais certo, você vê algum pontinho colhendo 100, né? Certo. Então, e a gente vê que a pesquisa, meio que ela parou no tempo, ela está baseada em outros níveis de produtividade, né? Então, e isso é o que eu falo. Isso a gente só conseguiu chegar por intermédio de dados. Uhum. Então, a gente vai falar mais sobre isso aqui, sobre qual que é a qualidade desses dados, qual que é a importância desses dados dentro de uma fazenda. Uhum. Mas é isso aí. Beleza. Não, valeu, Gauchinho. A gente hoje, a grande preocupação é sobrar dinheiro, né? Todo mundo sabe disso. Mas para nós, né, da Raiz, para ti, a gente sabe que maior produtividade, maior lucratividade. É automático isso. Para nós não existe aquela história, nós vamos colher 100 sacos e gastar 90, né? Isso não é assim. Mas só te cortando, Leandro, eu vejo isso muito de uma restrição da parte técnica que está no campo, de não ir atrás. É um argumento muito fácil de falar. Justifica a falta de conhecimento da pessoa que está te falando. E não quer dizer que seja fácil, é muito difícil, né, Gauchinho? Não é fácil, mas... Leva tempo. Leva tempo, é uma estrutura... Como eu sempre falo, na parte de solo, a gente sempre tenta resolver química com matemática. Uhum. Então, na matemática, além das nossas fórmulas, nosso cálculo é batata. Numa primeira correção, já faz. No solo, já não acontece tudo isso. Então, por isso que é mais importante essa
não fazer essas AP periodicamente, por periodismo. Faz agora porque o adubo está caro, depois volta. É bom a gente ter esse levantamento de dados constantes, que a gente até consegue ter uma linha de raciocínio. E o que mais eu vejo pessoal errando, Leandro, é não montar um planejamento. Eu sei que o planejamento muda, eu sei que como a gente trata com commodity, ela sobe e desce de preço, mas ter um planejamento do que plantar daqui 3, 4, 5 safras é muito importante. Muito importante para a gente tomar a decisão agora. Porque o que acontece muito no ramo de AP? Adubo subiu, a procura por AP explode. Às vezes nem uma AP de um grid tão próximo, né? Tão perto, grid 3, 4, 5. Mas o cara vem tirar a amostra grande por que tu acha que ele quer fazer isso? Para saber onde economizar. Ou para saber o que tem lá. Então, ou para botar a culpa em alguém. Ou se eu já venho com esses dados, a alta e baixa dos adubos, da adubação em geral, ela não me pega desprevenido. E Gauchinho, aconteceu conosco já várias vezes o seguinte, ó, tu vem, né, e tu comenta, vou falar aqui, tu comenta. Já aconteceu com a gente vinha lá na lavoura, né, há 3 anos com a agricultura de precisão, levantando, e beleza, aí nós sabíamos exatamente os níveis de fósforo ou de potássio, aconteceu um ano. Sim. A gente, e daí subiu lá, o potássio foi lá para 7 mil réus. Cara, você tinha o dado na mão, você pode, teve áreas que a gente zerou potássio ou foi para 50% do potássio com cloreto a 7 mil. Por quê? Mas nós estávamos com os dados não só de um ano, né? De vários anos. De vários anos. Tem, vamos lá, outro exemplo. De lavoura de algodão, que a gente fazia, tem as análises lá que, faz 3 anos que tá zerado o algodão. Fósforo no algodão. Por quê? Né, eu gostaria que tu comentasse isso, porque eu acho que você tocou num assunto muito importante, que nós estamos focando na lucratividade. Exatamente. Aqui é o nosso foco. E a análise de solo, a agricultura de precisão, como uma ferramenta para a gente tomar as decisões corretas. E esse é um caso, né, Gauchinho? Aconteceu várias vezes. Esse caso aí que você falou do algodão é o mais... Não vou falar absurdo, mas é o mais impactante no meu ramo da vida. Porque assim, quem planta algodão sem fósforo? Acho que é só... É primordial. Entrou no algodão, é 150, 160 pontos de fósforo, mas nem perguntam quanto tem no solo. Exato. Toro pode aplicar, né? E lá a gente viu o quê? A gente zerou fósforo, mas se a gente falar esse dado, Leandro, dessa fazenda que a gente tá falando, só em zerar fósforo, tem muito oreiudo aí que vai zerar fósforo. E não é assim. O que nós melhoramos lá? Positivo. Então, a gente fez um raio-x inteiro da área e a gente viu que a gente tava com pH baixo, com 20 a 40 baixo. Então, a gente fez todo aquele manejo de perfil de solo, descompacta, aumenta pH, tudo mais. Aí zeramos fósforo. Só que a nossa ideia era zerar só 1 ano. E a gente viu que zerou 2 e os níveis não baixaram tanto. Zerou 3 e os níveis não baixaram tanto e a produtividade aumentando. Então, isso, para mim, na minha história, foi uma coisa muito marcante, assim. E projeto de algodão de 490 arroba de média, com um pedaço de 520. Exatamente. Então Mas assim, agora foi porque nós tiramos fósforo? Uma parte eu acredito que sim. Mas não tanto. Eu acho que é o conjunto. Exatamente. Eu tinha tudo o restante na mão, né? Então, isso é muito importante. Que nem eu falei, na minha carreira, eu acho que a coisa mais importante que aconteceu de expressão de manejo nutricional foi essa aí. Porque foi um paradigma que a gente foi contra todo mundo. Contra técnico. O produtor ficou com o olho arregalado quando a gente fez o primeiro ano. Então... O que faltava? Conhecimento a gente tinha. Faltava coragem da minha parte de falar, faz. Mas a coragem baseada em dados. Né? Porque nós tínhamos uma coleta que a gente confia, um laboratório que a gente confia. Vamos falar desses processos da AP agora? Eu acho que sim, Gauchinho. Eu acho que só contextualizar mesmo isso, né? Porque acho que vamos tocar nesses pontos, sim, para as pessoas entenderem onde é que elas têm que buscar isso, né? Mas entender o quanto é importante a gente ter os dados na mão para quando a oportunidade aparecer, Gauchinho, a gente tá com eles na mão e com confiança. Porque eu não sei se aconteceu para ti, de repente, esse ano aconteceu de chegar lá, o cara te chamou para fazer agricultura de precisão e ele
pouco dinheiro, fósforo subiu, e ele queria que você dissesse, ou que eu dissesse, ó, pode zerar ou pode diminuir pela metade. Exatamente. E daí, como é que nós temos coragem para isso, se foi o primeiro ano, a não ser que deu 80 ppm? Não sei se aconteceu contigo isso esse ano. Acontece todo ano, é corriqueiro. Porque tem gente que escuta a gente falando que ele pensa, vou contratar esses caras porque eu vou baixar fósforo na minha área. Então, vou baixar um custo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Talvez esse primeiro ano lá nessa fazenda que a gente tava falando ali, o custo ele ficou empatado, ele não ficou muito menor só tirando fósforo. Porque a gente investiu em calcário, investiu em gradão, investiu em tudo mais. Fazendo esse perfil, né? Mas assim, voltando à tua pergunta, é o tempo todo, né? Pois é. É o tempo todo. Mas aí assim, o que a gente faz? Passa a primeira recomendação. Tem confiança primeiro. Primeiro eu preciso ter confiança na minha coleta. Exatamente. Ponto. Eu preciso ter confiança nesse laboratório que eu estou mandando. E eu preciso ter um conhecimento muito bom dessa recomendação. Porque fósforo não é só tirar fósforo. Eu tenho muito fósforo, eu vou baixar. Não é por aí. Como é que está o teu pH? Como é que está o teu 20/40? Enfim, isso que a gente prega para todo mundo. Mas eu tenho confiança. No primeiro ano, é difícil eu zerar fósforo. Só se tiver, que nem você falou, explodido e outra, com um histórico. Histórico de planta que cresce muito. Exato, e outra, e histórico dele também, né? Dele de aplicações e tudo mais. Agora, o mais difícil nos cenários que eu pego é quando o cara tá entrando na fazenda agora. Certo. Esse é um cenário problemático. Não tem histórico. Eu não tenho histórico, eu não sei se ele colocou esse fósforo na linha, se ele colocou calcário no ano anterior, ou faz 5 anos que não colocou. Às vezes o cara até fala que colocou, mas as amostras estão dando tudo fora, tudo contra, né? Então esse é o mais difícil. Mas, Gauchinho, beleza, vamos dar uma dica aqui pro pessoal, né? Que a expressão, beleza, tá no Mato Grosso, tá aqui vamos lá, no Cerrado de forma geral, né? Que precisar aí vai estar a expressão. Exato. Mas também tem várias, vamos lá, tem muito agricultor nesse Brasil que talvez, né, não tem acesso ou sei lá, ela entendeu que precisa de um AP. O que o agricultor ele tem que assim, sei lá, tem que fazer 2, 3, uma. Qual a pergunta? O que ele tem que saber na hora que ele for contratar uma empresa de AP, assim, para ele ficar ligado? Se o cara não me falar bem isso aqui, talvez essa empresa não seja muito competente, né? Vamos falar assim. A gente passa por uma série de perguntas, não é só uma ou duas ali. Primeiro, ele tem que pegar alguns cases de sucesso dessa empresa. Certo. Esse eu acho que é primordial, porque tem muitas e muitas empresas que vem, faz a coleta e acabou. Não dá sequência. Eu não estou dizendo de recoleta, não dá sequência em produtividade. Talvez eles estão ali mais para baixar nível de adubação do que aumentar a produtividade. Ponto. Pega uns cases de sucesso, dá uma olhada nos equipamentos deles, porque a gente tem alguns números que, assim, por exemplo, o cara vai fazer 1.000 hectares de coleta no dia. Não tem hoje quem faça 1.000 hectares de coleta no grid 5, por exemplo. Então, o que ele fez? Se ele fez isso, ele pode ter tirado menos subamostra, não tirado algumas amostras. Qual que seria o mínimo, assim, de subamostras, assim? De 8 a 10, mínimo 8, vai. Mínimo 8 subamostras. Mínimo 8 subamostra aí, para ficar bem representativo. Então, o pessoal exigiu, queremos 8 subamostras. Exato. Outra coisa, partiu desse ponto. Os meus amostradores são experientes, são de 3, 4, 5, 7 anos aí no campo. Não consegue tirar mais que 80 pontos de coleta por dia. Um dia de 3 seria 240 hectares. Isso aí é o limite dele. Então, quando chega para nós que o cara tirou 300 num grid de 3, acende alerta total. Ou esse cara começou 4 horas da manhã e terminou 8 da noite, que pode se acontecer, ou ele fez errado. Não fez. Hoje a gente está desenvolvendo um programa, já está quase pronto, só que ele está dando umas travadinhas ainda, que é de monitoramento da subamostra. Certo. Então a gente vai saber a hora que ele entrou na área de alcance do grid, quanto tempo ele demorou naquele grid lá, naquele ponto, e ele, antes disso, ele já me dá o trajeto preferencial desses pontos, né? Onde ele economiza um pouco mais tempo para fazer esse trajeto, né? E para ele abrir e coletar o ponto quando ele está lá na coordenada. E outra, a gente tem foto do ponto. Então ele só tira essa foto lá em cima. Porém, o que eu não tenho controlado hoje, e eu não sei nenhuma das empresas que tem, ele vai lá no ponto, abre para ele tirar foto.
Então ele tira qualquer foto e vai embora. Aham. Com o tempo a gente consegue cruzar essa informação, sabe? Uhum. Mas o ideal seria um videozinho dele entrando ali e tudo mais, né? É. Mas a gente não tem, ainda não tem, mas vai Talvez chegar. uma Starlink e uma câmera. É, Entende? dá. Porque hoje em dia, né, uma R$200 por mês aí, né, pra tu dar segurança pro teu cliente, né? Paga fácil isso aí. Paga fácil, porque a gente boa vê ideia. no Boa drone, ideia mesmo. o drone lá, o que o Marcão tem lá, no Mato Grosso? Ele tem uma Starlink lá no caminhão lá, Sim. com câmeras. Entende? Ele- Filmando o tempo inteiro. Ele vê o que tá fazendo. Viu? Em tempo, se ele estiver nos Estados Unidos, ele olha a câmera, ele vê lá o cara que tá fazendo e fica gravado. Então, mete uma Starlink e uma câmera no quadriciclo. Boa ideia. Quero ver ele filmando onde que é justamente a broca ali. Ó. Exatamente. Pronto, Pode ser. acabou o problema. Pode Né? ser. Vamos falar assim, ó, isso vai dar muita credibilidade, né? Eu É. acredito. Então, eu acho que esses pontos. Porque assim, ó, a agricultura precisional faz parte de um circuito. Então, que vai coleta de dados, laboratório, juntar esses dados e aplicação. Eu tenho que ter um acompanhamento disso aí, porque senão não vai dar certo. Uhum. Por que a gente sempre põe a apresentação dela em círculo? Porque ela é um círculo mesmo. Se um deles que quebrar, acabou o ciclo. Então Tá. não dá. Então, vamos lá. Um primeiro ponto nesse sentido, né? De ver coleta e tal. Exato. Vamos lá. Daí Daí, histórico da empresa. exato. Histórico da empresa e alguns cases de sucesso. Pega o telefone, os caras dão o telefone. Liga para esse cara, vê o que aconteceu na fazenda dele e tudo mais. Segundo, coleta. Esse aí é falou. primordial. Um detalhe que eu falo sempre, brigo com todo mundo. Não existe tirar amostras em profundidade com broca. Tá só 0 a 20. Quem faz, tá errado. De 20 a 40, por exemplo, tem que ser uma sonda ou Sonda. um trado. É um trado holandês. Um trado holandês tem limitação por causa que a gente tira muita amostra na época da seca, né? Tá, Mas se tiver umidade, ele atende muito bem. tá. Entendi. Mas uma sonda batida manual, aí ela vai bem demais, Certo. tá? A gente falou da case de sucesso, amostragem, escolha do laboratório. Uhum. Então, assim, ó, tem alguns laboratórios que são melhores que os outros, mas muitas vezes é preferencial você ficar com aquele que você já tem, Uhum. para manter aquele histórico lá. Ou, se trocar, joga aquele passado que você tem um pouco pro lado e começa de novo. Uhum. Então, isso é importante. E outra, os técnicos Porque assim, ó, a parte mais fácil da AP é pegar esses dados e gerar um mapa. Essa é a mais fácil, né? A mais é fácil. Tem plataformas que dá automático isso aí. Já sobe do laboratório já montando os mapinhas temáticos ali. Agora, o que eu vou fazer com esses dados? Aí eu preciso de conhecimento. Eu acho que é isso. E essa história do laboratório, Gauchinho, vai lá, dá uma olhadinha no laboratório, né? Um dia, mas fica não sei quantos, alguns laboratórios que não é tão conhecido assim, né? Sim. Então dá uma olhada lá, chega lá, deixa eu ver o laboratório aí, né? Porque Exato. é muito simples um laboratório, né? É simples. A primeira coisa que você tem que olhar no laboratório chama-se capricho. Já vi como é que recebem as amostras. Como é que você recebe essa amostra e tudo mais. Isso conta muito, hein? E outra, e depois que você pegou esse laboratório de referência, tenta manter o máximo possível com ele. É aquela história, se tá dando errado, que dê errado sempre, você vai Exato. na variação. Né? O que aconteceu esse ano aí. Um histórico que a gente tinha gigante de fósforo, mantendo o nível de 8 anos. Esse ano veio baixo. Daí o que a gente fez? Não, falou, tá errado. A pergunta, o que eu fiz de pergunta para ele, falou, ou você me mentiu durante 8 anos, que não me mentiu porque a lavoura tá me mostrando isso, que tem isso aqui, ou tu me mentiu esse ano. E tem que ficar ligado todo ano, né? Todo ano, não adianta. E outra coisa que tem, mudei sistema de coleta. Saí da broca de 0 a 20 e fui pra sonda, que é só um tubo, assim. Vai dar diferença. Mas, de hipótese alguma, vai baixar esse fósforo pela metade. Vai dar 10%. Isso, pra cima e pra baixo. Aí a gente tenta corrigir na recomendação. Que eu acho que é o grande erro de 90% das AP do Brasil. É a parte de recomendação. Certo. Então, porque assim, ó, tem horas, Leandro, que eu pego um solo que ele não vai ter potencial de eu colher mais que, sei lá, 60 sacos. Por quê? Tem rocha, tem muita pedra, sei lá, tô falando pedra, mas aqui a gente colhe muito bem pedrisco do Tocantins. Mas vamos dizer que tem uma laje superficial. Cara, não adianta eu fazer força nele. Então, só que na fórmula que eu coloco lá,
ele pega tudo parelho, né? Sim. Então, isso eu preciso. Ao longo do tempo com a AP, a gente consegue tentar achar o máximo potencial dessa área e depois limitar ele. Tá, beleza, acho que é isso. Mas uma coisa que a gente falava, eu gostaria que tu comentasse, é o seguinte, ó. Tá, vamos lá, porque a gente tem que fazer os passos aqui na cabeça pro agricultor, pro consultor. Então a gente tem que aumentar a lucratividade. Uma maneira é você aportar, né, aquele nutriente onde precisa para tu aumentar a produtividade naquele lugar e talvez tirar naquele que está em excesso, que tu também vai aumentar a produtividade. Exato. Então por isso que a taxa variável, né, É primordial. eu não sei, eu não consigo imaginar alguém tendo lucratividade, né, em alta produtividade, sem fazer taxa variável. Exato. Né, Agostinho? Acho que não tem como. Exato. O que a gente faz? A gente faz aquela pergunta ali. Por que colocar determinado nutriente onde tem? Ou botar a mesma coisa onde tem, onde não tem, botar a mesma quantidade. Isso é muito insano fazer isso aí. E uma coisa para tu falar que eu nunca te perguntei, ó. A gente vê, ó, o pessoal faz, por exemplo assim, ó, plantar na taxa variável a semente por causa de fertilidade. Ué, por que não bota o lote todo ele uniforme? Exatamente. Tu tem dois contrapartidas, né? O que a gente faz muito de taxa variável de semente é nas questão textura muito diferente, Leandro. Então, tem alguns casos lá do Araguaia, mas não é muito comum. Né? No Tocantins tem muito problema, que eu jogo 2, 3 sementes vamos falar em soja, né? A mais, para que eu já tô contando que ela vai perder. Que eu tenho pouca palhada, eu tenho dificuldade, tenho mais silt, eu tenho dificuldade de emergência. Então, isso dá. Mas a tua pergunta foi excepcional. Por que eu não botar o solo igual e manter a população? Eu sempre pensei nisso, porque primeiro que tu consegue colocar a semente que tu precisa para chegar naquela produtividade. Então, sim, tu comprar uma semeadeira, que hoje tudo bem, já vem, né? Tudo é fácil, não tá dentro, tá embutido. Mas, cara, coloca... Que essa é a questão que eu ia falar para ti, é o seguinte, ó. Aonde que a AP faz... primeiro, assim, ó, vamos pensar que não é economizar, beleza? Que eu sei que tu fala muito... É aportar no lugar certo e às vezes talvez é gastar o mesmo dinheiro. Mas muitas vezes sim você economiza. Muitas vezes você baixa custo, né? Exatamente. Beleza. Mas essa história, Gauchinho, como é que a gente faz para aumentar a média da fazenda? Porque no final das contas, é média que vai te dizer, ó, a média da fazenda. Não adianta, sei lá, eu colhi 90 aqui, mas colhi, sei lá, a média tua é 70, sabe? Pronto. Então, na minha cabeça sempre foi assim, ó, se eu conseguir, é isso mesmo, a pergunta é assim, ó, pô, se eu tenho um lote lá que a gente brinca, assim, quando vem a primeira vez é colorido, né? É colorido. É verde, amarelo, de tudo quanto é cor. Aí passa 3, 4 anos, fica uma cor só. Vamos falar assim, talvez o foco, é isso que vai fazer dar lucratividade? O que mais a gente viu nessa trajetória nossa que dá lucratividade é pegar aquelas zonas onde eu estou perdendo produtividade e trazê-las mais próximo da média possível. Então, é o atacar isso aí. Porém, quando a gente está fazendo isso, a nossa média está subindo. Então, muitas vezes eu não consigo chegar lá na média, mas quanto mais próxima ela tiver da média, essa zona de baixa, naquele caso que a gente tem lá, tinha lugar no lote que colhia 90 sacos e tinha lugar que não colhia. Exato. Então, olha quanto esforço que a gente fez nesse lote que não colhia para em 10 anos, 12 anos, ele ser um dos mais produtivos da fazenda. Acho que isso hoje, então, espero que a gente tem isso, né, Gauchinho? Hoje você vive ainda, vamos falar assim, um talhão que há 10 anos colhia 5 sacos por hectare. E depois de 10 anos colheu, sei lá, 90, não sei, 80 e poucos. 80 e poucos. Tá, então... Isso isso então é um fato que... Por isso que a gente crê muito no que a gente faz, no que a gente fala, né? Seguindo isso aí, mas o princípio da AP é isso. É fazer essas zonas de baixo chegar mais próximo da média. E às vezes daí é ali que tu tira aquele adubo daquela parte que tá sobrando e coloca nela, então você não gasta mais. Não, a ideia é gastar ou igual ou menos. Exato. Depende da porcentagem que tá, né? Da variação. Exatamente. Para baixo, no caso. Exatamente. Né? Então, em poucos casos que a gente chegou com um investimento muito mais pesado. Talvez a gente pegou uma realidade diferente, né? Que 90% das áreas Bahia e tudo mais estão explodidas em fósforo. Explodir que eu falo, estão com fósforo alto. Então, o que a gente fez? A gente deu uma seguradinha no fósforo, investiu em calcário e perfil. Talvez um pouco mais de potássio. Porque eu acho que dá pra gente dizer que a parte da análise de solo, da agricultura de precisão como um todo, né, além da parte física mesmo, da coleta, da análise, também essa parte de entendimento da fertilidade, da nutrifisiologia, que a gente fala, porque
não é simplesmente uma fórmula, né? Inclusive ali dentro, às vezes tu usa a fórmula, tu tem que ir conforme o financeiro, o tempo, né? Tem que ser planejado, porque nem todo mundo tem a mesma situação financeira, né, Gauchinho? Exatamente. Mas assim, ó, que nem eu falei, ó, quando a gente faz esse raio-x da área, que a gente tem esse entendimento, o que a gente vai fazer, eu posso projetar ela para frente. 1, 2, 3, 4, 5 anos ali. Mas eu preciso ter. Tem gente que não tem. O último dado que saiu agora, Leandro, é que 34% das áreas Brasil não faz análise de solo. Não DAP. Não faz análise. Não, Então, o que o técnico está fazendo com essa área? É chute. Ah, mas vai entrar alguém falando, não, mas eu tenho histórico da área. É chute igual. Chute porque não igual. Sabe, depende qual que é o problema, o que está limitando a produtividade. E a gente tem uma série de problemas quanto ao conforto do produtor em fechar o adubo que alguma empresa tem. Não matéria-prima que... Vamos falar um formulado. 0,20-20, 0,25-25, 3,25-25 e tudo mais. Ele fecha o que ela tem e põe a dose só. Então, essa história do adubo formulado, aqui com todo respeito, né? Que a gente vê, a gente tem, até eu vejo hoje em dia ainda grandes áreas, cara, comprando adubo formulado. Bueno, e eu não sei se eu comigo, né? Sei lá, nós estamos há 10 anos juntos, nunca na minha vida, as fazendas que eu atendo diretamente... Tem formulado. Nunca a gente usou formulado. E nem tem como fazer. Ou se comprar formulado, é uma dose pequena para fazer uma taxa e depois a gente descontar dos outros mapas. Por exemplo, lá na cana a gente está fazendo isso, né? Mas é por uma estratégia. Né? Não é que ela é diferente da soja, né? Então a gente está usando um adubo lá, porque tem que, né, colher e aplicar, então é estratégica. Mas a gente diminui... e a cultura ainda, porque senão a gente conseguiria... Mas de lá já foi falado que os próximos agora já vai mudar. Isso aí. Vamos evoluindo. Vamos evoluindo, né? Mas porque assim não tem. Eu nunca vi um mapa de potássio igual um mapa de fósforo. Não existe. Geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário. Aí eu tô botando a mesma coisa. Eu tô perdendo em 2 lados. Então, resumo, só para ficar na cabeça de todo mundo. Taxa variável com formulado, quem fizer tá errando muito. Tá errando muito. Não faça, né? Não faça. Faz então taxa fixa. Faz taxa fixa que tu corre menos risco de manchar eu acho que hoje essa história, né, Gauchinho, também escutando, a gente pode até... Teve uma coisa que a gente pode falar depois, que é a história do potássio, que a gente evoluiu, né? Que você tinha uma ideia, eu tinha uma ideia, e hoje a gente meio que... depende, né, como é que tá, então a gente evoluiu, não é assim, tudo antes, independente de qualquer coisa, ou tudo depois, não, depende de como é que tá o solo. Mas vamos falar um pouquinho, porque hoje tem muita gente, Gauchinho, que fala que usa o adubo formulado, usa na linha, né, é cultural isso, e eu acho que cabe a gente conversar um pouquinho sobre isso para as pessoas começar a se alertar. Até hoje de manhã eu tava falando um caso que não é bem do formulado, mas que foi retirado o adubo da linha lá no Mato Grosso, parceiro nosso lá, né? E a soja tá espetacular, tem muito mais aí secundária. Tudo. Né? Porque tirou o fósforo da linha, né, tchê? Isso que tirou... Mas vamos falar comenta isso, mas assim, ó, vamos falar um pouquinho dessa história do formulado e na linha. E na linha ainda. É assim, ó, primeiro ponto, na linha é uma estratégia que ela pode ser usada, depende de níveis que estão no solo. Mas nunca potássio. Nunca potássio. Todo mundo fala, até 30 pontos, até 25 pontos da linha não dá nada. Dá e dá sim. Depende de onde localizar, dá. Localizou. Outra coisa, as nossas plantadeiras mais antigas, elas têm umas dificuldades de largar. E eu vou comprar um formulado que não é no grão, que é NPK separado. Ele vai segregar na caixa. Então, eu acho que boa parte dessas manchas de solo que estão aí, quem fez foi nós, viu? Então... Aí não é que vai dar errado. É aquela história, vamos lá, o cara colheu 80, né? Como aconteceu num caso de um cara campeão de SESB, de 3 anos atrás, se eu não me engano, que usou na linha e colheu 130 e tanto saco. Tu podia ter colhido 145. Exato, ele tira. Eu acho que ele tira. Tu deixa a planta mais preguiçosa quando você concentra essa adubação na linha, principalmente de fósforo. O potássio ele vai queimar. Então, quanto mais arenoso, mais longe da raiz esse potássio tem que estar. Então, e outra, o potássio ele é solúvel. Mas então, sempre no nível adequado, né, Gauchinho? Vamos deixar bem claro, ó. Tirar fósforo da linha quando ele está no nível adequado. Que é normalmente aí 25 ppm em resina. Exatamente. E depende.
pH depende de compactação, né? Então, Não é... O que eu gosto de fazer bastante, Leandro, é quando a gente acha um número intermediário, vamos falar que a área dele está manchada de 25 a 30, eu reduzo metade desse fósforo, mas só fósforo, nunca formulado com... Talvez com nitrogênio junto, porque foi a compra que ele fez, né? Mas também eu não indico tanto, né? Ir desmamando esse fósforo da linha aos poucos. Sim. Baixar pela metade, trabalhar um ano, depois vai baixando para 30%. Hoje nós temos uma área que você atende agora ali, e até estava lá fim de semana, uns dias atrás, ó, que começava tipo assim, ó, era 120 pontos na linha, soja crescia. E a lavoura, acho que agora até chegamos à conclusão lá, cara, que agora o fósforo verdadeiro da lavoura acho que apareceu. Tá aparecendo. E foi, sei lá, aconteceu alguma coisa. Mas, resumindo, era 120, total, veio para 80 na linha, 40 a lança. Sim. Depois veio para 40 na linha, 80 a lança. Entende? Foi diminuindo até que, ó, agora uma hora experimenta tirar da linha, né? Aos poucos, né, Gauchinho? Mas baseado, ó, tá vendo a lavoura, né? Pô, isso foi feito uma lavoura que colheu 90 e poucos sacos de média. Outra coisa, Leandro, que a gente fala só, eu esqueci até de falar antes, tudo que a gente faz aqui de coletar, de mandar para o laboratório, é tudo tentando interpretar o que a planta está mostrando para a gente. Sim. Então não adianta. Às vezes está mostrando um fósforo muito alto, só que essa planta não vegeta e tudo mais. Pode ser que esse fósforo esteja alto, pode ser que tenha outros problemas. Está compactado, o pH está baixo e tudo mais. Sim. Mas o que eu falo, tudo que a gente faz é para tentar entender a planta para ver o que ela está falando. E lá, nesse caso que você falou, era um caso específico de fósforo alto. A gente não conseguia aumentar a população porque a planta crescia e não tinha quem segurasse ela. Então, mas daí a gente foi ajustando. Eu acho que é isso. Então, é um conjunto de coisas que tem que entender que a gente, né, tem dentro das nossas mentorias, tem, né, no dia a dia teu, aí você faz isso, no nosso também. Mas é levar essa informação, Gauchinho, e aqui a ideia é justamente isso, né? Nós nos posicionamos em primeiro lugar e não é que tá errado o que as pessoas fazem. O cara compra lá o 3, 15, 30 lá e bota na linha. Tá colhendo, tá vivendo, mas tá perdendo produzir mais, né? A gente vê que ela tira a produtividade. Então se paga, né? Vamos pensar assim, uma agricultura de precisão bem feita, que ela te retorne o resultado, seja na quantidade de adubo ou na própria produtividade, cara, não tem por que não fazer, né? O que eu fico brabo com algumas coisas, eu peguei um cliente agora esse ano, 25, não, foi 24 que eu peguei, ele veio pra gente, fazia 7 anos que ele fazia AP e nunca tinha aplicado um mapa, Leandro. Fazia e não usava. Fazia e não usava, eu falei, não, peraí. Não, porque eu participo de uma compra aqui que ele só tem esse formulado. Eu falei, cara, então ou para de fazer AP ou para de comprar com esse cara. Então não tem. Aí ia lá ver. Ele era um 0,20-20. Como a gente precisa de mais potássio e menos fósforo, olha o erro que ele estava fazendo. Ele estava baseando a adubação dele em cima do fósforo. Sim, teria que ser o contrário. Teria que ser o contrário, né? Então, e o que acontecia na soja dele? PMS baixo. PMS baixo. Sem potássio ela não vai dar PMS, não adianta, a gente sabe. Então, porque se tu tá... Aquela história, tá variando o fósforo, mas tá tudo lá pra cima, se ele tiver muito... Vamos lá, de 40 a 80, se tiver variado, não vai ser tão problema. Não. Agora, de 10 para 20 é problema. Exatamente. A mesma coisa é o potássio. Então, isso são informações que o agricultor e o consultor... Precisa entender isso aí. Agora, eu acho que assim, fazer a PEN e não aplicar, cara, faz uma amostra por lote. Mesmo assim, investe esse dinheiro em outro lugar. Mas o que a gente prega assim, acompanha e faz a P. Porque a gente consegue ter números que a pesquisa não dá. Caso dos poder tampão, né? A gente chegou em poderes tampões diferentes dentro do mesmo lote. Então, onde eu precisava de 10 kg de fósforo para subir no solo, eu com 4,5, 5 estou subindo um no solo. Então, o meu aporte de capital em fósforo, no caso, baixou. Certo. Eu preciso colocar menos para ter o nível que eu quero. Tá. Então, isso que é importante. Eu acho que essa é a ideia, então, aí, para o pessoal entender, né, que o que a gente está tentando levar aqui, né, que primeiro, então, mede, né, Gauchinho, tem que começar. Tem empresas, muitas empresas, a expressão é uma, né, tem várias outras no Brasil, que são boas também, mas vai daquela história do agricultor, do consultor, ter um pouquinho de conhecimento nisso para poder, não é ir lá brigar com o cara, mas talvez estimular ele e fica também um recado, acho que para as empresas, né, hoje em dia,
que não está fazendo, não, obrigado, começar a pensar mais nisso. Mas eu acho que o Gauchinho, assim, ó, acho que é uma das missões nossas aí, andei conversando com algumas pessoas pelo Brasil aí nos últimos dias, e a gente nota que o pessoal acho que começou assim, ou estuda fertilidade e fisiologia, porque estão vindo empresas, né? E a gente nota que o foco hoje, ó, a história do fungicida, do inseticida, sempre vai ter, do herbicida, com certeza, sempre vai ter. Não tem como fugir deles. Mas hoje, né, a gente tá focando bastante na parte da fertilidade, porque não tem jeito, Gauchinho, ó. Mas, assim, o custo hoje é 60 sacos por hectare, o mínimo. Leandro, eu tenho safra e safrinha, beleza, mas hoje soja vamos lá, é de 55 a 65 sacos, e quem não fizer sobrar dinheiro aí, uma hora vai sair. Quem colheu 55 e fala que tá tendo lucro, ele não tá fazendo as contas direito. Vamos pensar em média, né? Ele não tá fazendo as contas direito. Agora, assim, ó, você tocou num ponto muito importante, a questão de fungicida, inseticida, herbicida. Não vamos fugir disso aí. Não faz lavoura tem que fazer bem feito, né? Tem que fazer e tem que fazer bem feito. Mas só que isso não me dá produtividade. Não aumenta. Né? Eu só não perco com ela. Isso. Eu fazendo um manejo perfeito de fungicida, inseticida e herbicida, eu só não perdi. Agora, quem traz produtividade, quem aumenta a produtividade, fertilidade e nutrição. E fisiologia, vai. Exatamente. É o caso lá do Charles, né, da família Grumalon lá, onde a gente foi campeão de SESB. A gente tinha lá o Daico, por exemplo, que fez todo o planejamento, né? Então, cara... Muito bom. Importante. Por quê? O que ele fez? Nós tínhamos um potencial de produtividade, a gente não perdeu nada por praga, nem por doença, nem por planta daninha. A gente fala hoje, pega com a Gisele. O cara não controlou planta daninha, não adianta botar adubo, tá botando até adubo pra planta daninha. Pra planta daninha, Porque a gente tem que lembrar, Gauchinho, esse dia eu tava falando isso, cara, mas tá difícil de matar determinada erva daninha, né? Mas também, cara, adubado, pH a 6,5, tudo top. Eu dei as melhores condições pra ela. E ainda bota tudo os micro. Exatamente. Bota prolina, bota extrato de alga, coloca dá tudo uma injeção pra ela, né? Claro que tá mais difícil de matar, né? As bichas tão boas. Tão mais fortes. Então por isso que não pode ter. Exato. Por isso que eu gosto muito da Gisele lá, a história do pré-emergente e tudo mais. Tá, mas beleza, Gauchinho. Então acho que assim, vamos tentar ir fazendo uns resuminhos pro agricultor. Porque assim, tem que ser no final aqui do podcast ou do consultor. Peraí, beleza, entendi. Como é que eu faço esse negócio? Então, nós estamos falando que tem que fazer AP. Sim. E nós vamos lá, nós vamos colher uma soja daqui uns dias, vai entrar um milho safrinha, e ele já tem que mais, eu vou atrás da empresa, tem 30 dias para ir atrás de uma empresa, perguntar tudo que tem que perguntar e começar a fazer um trabalho, né, Gauchinho? Certo. Então, a gente já deu as dicas aqui, para ver lá se a broca é o sonda, histórico da empresa, não sei mais o que, falamos bastante de fósforo, cara, cara, como é que você trabalha fósforo aí? Como é que é? Não precisa saber a fórmula, mas a pergunta pro cara não é assim, não, que nem eu tive esse dia numa fazenda aí, Gauchinho, que a empresa falou assim, não, você coloca 12 toneladas de calcário. Mas por quê? Não, tem que pôr. Porque tem que pôr. Tem o seu... não tem, tinha que pôr e pronto, né? E, o fósforo, não sei o que e tal, tem que ser X, explica, né? Temos que isso, vamos planejar isso. Então, beleza, esse é outro ponto. Já damos vamos falar assim, o porquê de fazer, né? Porque nós temos que ser mais lucrativo, então... gastar AP, acho que é bem isso, gastar o que precisa no local certo, né? Isso pode trazer economia, mas vai trazer produtividade, né? Porque acho que é meio lógico, né, Gauchinho? Tu colocou adubo mais onde precisava mais e menos onde precisava menos, acho que automaticamente a planta responde. A planta responde diferente, né? Então acho que pronto. Aquela parte de alta e baixa que a gente fala, elas vão se equiparando até chegar mais próximo da média. Não se equiparando aqui, que a gente nunca tentou baixar a alta produtividade. A gente tentou economizar aqui, mas mantendo a alta, né? Vamos lá. Acho que esse é um assunto até legal, porque, de novo, nós estamos focando aqui a lucratividade. Certo. Então, o que é estrategicamente o correto? Nós estamos com aqui uma lavoura, um lote, ou que seja um pedaço do lote, de 80. E ou um lote, ou o pedaço do lote a 60. Num primeiro momento, não tem como nós elevar tudo para 100. Ou vamos lá, para 90. Nós temos que levar a média da fazenda. Então, como é que é? A gente eleva o de baixo até chegar lá, nos 80, e depois a gente sobe. Daí, primeiro equilíbrio. Na verdade, o que a gente faz, é como trocar pneu de Fórmula 1 com o carro andando, né? Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando subir todos eles. Mas aqui, não com tão agressivo quanto no de baixo. Isso. Que é aqui que está me tirando o lucro. A média. E daí tirou o lucro. Exatamente. Aqui está me tirando o lucro. Certo. Então, aqui ainda está me pagando, né? Então, se eu aqui for mais... Mantenha. Ou subir mais lento, 1, 2, 3, 4 anos, eu vou só ver benefício.
Agora, se aqui baixar um pouco, aí me arranca lucro. E Então, o nosso ataque principal é na zona de baixo. Isso, até pra a gente subir. elevar a média. Né? E só que assim, ó, quando eu vou subindo a de baixo, a minha média vai aumentando também, né? Sim. Então eu vou cada vez puxando mais ela. É que quando tu aumenta a de baixo, né? Vamos dizer aquela que tá colhendo 60, vamos lá, tu colhia, vamos lá, 75. Tá. Né? E daí tu tinha uma lavoura então de 80 e uma de 60. Então quando tu começa a levantar a esta de baixo, ela já sai de 75 para 80. Exatamente. Ou a média, eu sei de 75 para 78. Exato. Aí daqui a pouco 2 anos você já tá na média de 80. Aí a gente começa a acelerar ela para aumentar. Como um todo, né? Como um todo. E daí você consegue ficar novamente mais lucratividade, né? Exatamente. Outra coisa que é bem importante falar, essa rotação de cultura com milho pra gente aqui do Cerrado é muito bom. Com milho safra, não milho safrinha, certo? Então a gente consegue posicionar mais adubação no milho, restringir mais na soja, onde eu tenho uma lucratividade maior na soja, porém o número de adubo que eu coloco é bom, de valor gasto, né? Então isso ajuda demais. Mas e agora até uma opinião, então assim, duas que nós temos que ajudar o pessoal. Tá, mas vamos lá, nós temos, sei lá, 20 milhões de hectares aí de milho safrinha. Pegar Goiás, Minas, Mato Grosso. A gente pode já... Como é que a gente faz assim, ó? Vamos lá, colhe a soja, já dá um jeito de coletar as amostras lá e vai usar ela, no caso, depois do milho. Exato. E como é que você entende, né? A gente tem uma ideia aqui de melhorar, né, a história do milho. Tu concorda, assim, de a gente, então, começar a adubar mais o milho e para tentar chegar lá na soja com menos? Como é que é a tua visão? Vamos falar da primeira parte da coleta. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa coleta pós-soja. Por quê? Eu vou ter um pouco de umidade, pode me atrapalhar alguma coisa, mas eu vou ter muito tempo para me programar. Que se eu coletar depois do milho, não dá tempo. Não dá tempo. Vamos falar dessa parte onde faz safra e safrinha, né? Ou primeira e segunda safra, que é mais bonito de falar o nome. Tentem projetar para coletar pós-soja. Acho que vai mais da capacidade da empresa, né, Gauchinho? Imagina, você tem lá 200 mil hectares. Vamos pensar, como é que tu coleta 200 mil hectares em 15 dias, que tu tem de intervalo. Com essa equipe para fazer 200, você faz 50 assim, ó, correndo tudo. Correndo tudo. Mas, sei lá, o agricultor assim, pode tentar, né? Pode. Faz a parceria e tal. Faz a parceria e eu acho que é importante, mas é complicado, porque eu vou estar coletando com chuva, o rendimento não é igual, então vai... Mas o ideal seria fazer isso. O ideal seria fazer isso aí. Não fez. Então, vamos fazer pós-milho, porém a correção a gente vai tentar fazer pós-soja. Certo. Porque não dá tempo. Às vezes vai estar com o milho lá em julho, agosto, já vai plantar em setembro tudo de novo, mas não dá tempo. Né? Às vezes não dá tempo. Ou também eu já me programo com uma parte, principalmente calcário, né? Uma parte antes, fácil, eu vou descontando. Ou senão tu pode pegar uma coisa que nós estamos testando, pega a análise desse ano, no caso, e tu usa ela no ano que vem, né? Tu só fica um ano meio complicado e tu tem que inverter o ciclo, né? Mas depois que eu dei uma rodada, vai embora. Daí vai embora. É o primeiro ano que fica complicado, mas depois vai embora. É o que os meus meninos fazem lá em Santa Catarina. Exato. E fica bom, porque tu tem quase 8 meses para se programar. Porque uma coisa que o pessoal tem que entender, Gauchinho, é que às vezes não é só, o número lá é importante, mas não é, pra mim, o mais importante é a variação. Exato. Porque vamos pensar assim, se tu já tá com um nível mais alto, se tu vai botar, tipo, vou botar, sei lá, 15 pontos a mais ou a menos de fósforo. Tu já tá no nível adequado, não importa. Não importa. Né? Mas eu peguei a análise do ano passado, beleza, não importa. Mas a soja colheu, era para colher 90, colheu 80. Não vai importar. Então você pode usar porque é a variação que a gente precisa. Exato. Né? Agora o problema dessa variação é quando eu estou em nível baixo. Aí sim. Aí ela me tira. Por isso que a gente tem que subir o nível primeiro para ir administrando ele. Então para o pessoal entender que vamos falar assim, é muito simples fazer isso aí. Né? No sentido, é fácil de a gente fazer? Não é fácil, mas é simples. E o que a gente tem que tentar passar aqui é justamente isso, ó. Para que o cara pense assim, puta merda, mas agora eu vou contratar uma P, daí é isso, tem que ver, tá, não, tá, uma coisa que tem que ter um equipamento taxa variável. Exatamente. Né? Sem equipamento taxa variável, como tu falou antes, nem faz a nem P. faz. Continua, faz uma amostrinha para ter uma ideia lá e só. E pronto, né? Pronto, isso aí. Outra coisa que você pediu é a adubação de milho, né? A gente começar, que nós estamos com essa ideia bastante, né, junto contigo. Dá para nós focar, principalmente o fósforo. Dá. A gente, né, fala um pouquinho disso, né, que tu tem feito. Vamos pensar aqui na Bahia, produtor de milho, soja e algodão, qual que seria o ideal manejo dele?
33% de cada um, independente do preço. Para fazenda perfeita seria A assim. fazenda perfeita. A pergunta é, por que o povo não faz? Tinha 2 fazendas que eu conhecia, uma parou. As 2 pararam, na verdade. Então, ela é lucrativa, mas ela exige bastante da fazenda de manejo aí. Agora, a gente concentrar, vamos pensar em, tira o algodão da conta, só soja e milho, outra fazenda perfeita seria 50% milho e 50% soja. Entra em detalhe de comercialização, volume e tudo mais. A gente tá falando da parte técnica aqui, tá? Então, mas o que a gente vê muito na Bahia é 30% da área de milho, 15% da área de milho, 20%. É isso aí. Como que eu vou trabalhar isso aí? Se eu fosse 50% soja, 50% milho, eu adubaria só o milho. Sim. Lógico, depois desses níveis tá alto. Tá né? alto, é. Com adubo fosfatado e com nitrogênio, que o MAP para nós é mais econômico. Nos últimos anos Agora foi, deu uma melhorada. Esse ano tá um pouco diferente. tá um pouco diferente, mas historicamente Sim, ele seria melhor. Eu já forneço nitrogênio e fósforo, só na cultura do milho. A soja entraria com 0 adubação de fósforo. Então, isso eu já acho que já estamos bem apurados nessa questão. Mas volto a falar, tudo varia com níveis que estão no solo. Sim. Mas eu acho que a gente incrementar a adubação no milho... É melhor. A resposta. O milho hoje varia bastante o valor, mas é o que eu vejo. Onde quem tem possibilidade que seja a própria safrinha. Né? Exatamente. Boa falar. Isso eu estava falando aqui na Bahia. Na parte de safrinha que tem aí, a gente sabe que o operacional da troca soja para milho é complicado, mas ele tem que se programar. Tem várias áreas que a gente está mexendo no Mato Grosso que a gente está trabalhando para isso. Só aduba o milho. A soja já não aduba mais com fósforo. Sim. Só suplementa com potássio nas duas, né? Mas o fósforo já está indo só na segunda safra. Que eu acho que é muito importante, porque nessas áreas, como a gente falou, a planta já estava mostrando, ela estava vegetando demais e tudo mais. Sem dúvida. Então, essa adubação só com milho já ajudou bastante a gente nesse sentido. Então, respondendo a pergunta, sim, adubação de sistema no milho. No milho. Quem está no inverno, lá por exemplo, no sul, faz no inverno. Né? Exatamente. Porque a ideia justamente é o fósforo, a gente chegar na soja com níveis adequados a altos de fósforo, com todo lá, mas sem fósforo na linha, muito menos, né? E sem fósforo na própria soja. E outra, falando que a gente mexe muito com o produtor, falando em operacional, se eu tirar o fósforo da linha, é uma benção para a soja. Uma benção. Para o operacional, ele aumenta 30%, 40%. E daí a gente fazer isso no lanço lá na safrinha, também dá, né? E agora tem as ideias de a gente começar a usar, talvez, plantadeira com espaçamento 17, né, Gauchinho? Já vem enterrando um pouquinho o fósforo, faz taxa variável, já enterra a braquiária, 2 plantadeiras. Exato. Uma na frente e outra atrás. Mas, né, perdemos o risco de escorrimento. Né? Exatamente. Porque aquela história, tá lá, fez uma safrinha, colheu lá dia 10 de fevereiro. Fez o fósforo a lanço, daí vem um trombão d'água lá, e que não adianta se iludir, né, que a gente perde. Ele vai. Um potássio do mesmo jeito, né? Então é umas alternativas aí que a gente tá começando a testar também. Beleza, Gauchinho. Assim, tem alguma coisa, a gente tem aquela história do desaprender, eu tava pensando aqui, né? Mas tem alguma aí que tu teve que desaprender na parte, sei lá, vamos pensar, pode ser pessoal, mas na parte de... Que tipo assim, sei lá, você era acostumado a fazer e de repente, tu conseguiu... mas dá pra fazer diferente. Teve alguma coisa? Tem várias, mas eu acho que a principal, Leandro, foi ter te conhecido lá. Que lá eu vinha de uma ideia de tirar fósforo da área dos caras, tirar tudo sem conhecimento nenhum. E quando a gente se encontrou, que a gente começou a confrontar a ideia... A gente viu que o que a gente tá fazendo não era errado, era totalmente errado. Sim. A gente só tinha química que nos respaldava, né? Naquela época. Sim. Então, lá eu acho que foi. Isso é uma delas, né? Dessa questão, esquecer o que estava fazendo antes para fazer melhor, que foi essa parte química e evolução
não só entregar uma parte de mapa para o cliente, e sim Certo. um motivo por que ele tem que fazer com a gente. Um motivo, ó, nós vamos colher mais daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, vamos manter essa produtividade e vamos especular aqui essa parte de lucratividade. Ah, legal. Tipo, não é simplesmente coleta, manda o mapa. Não, isso Vamos lá, aí. o cara se vira. Ele tem que entender o que está acontecendo. Eu vou te falar, clientes que depois que a gente se conheceu, que eu fiz isso, já saiu faz tempo. Sim, Ele já perdeu porque não é um relacionamento sustentável. sim. Não é. É porque às vezes o resultado não vem, né? Ele tá me dando, ele me contratou para fazer AP. Eu entreguei um mapa para ele, eu virei as costas e saí, acabou. Perfeito. Né? Acabou. A gente tem que pensar no resultado porque o agricultor, na verdade, seja o consultor, mas hoje no final da linha sempre é o agricultor. Exato. E ele tem que estar bem, né? É. Não que todo mundo comete erros, óbvio, né? Mas assim, mas é assim, ó, tu errou, era para colher 85, você colheu 83, beleza, né? Pode errar, 80. Exato. Agora, se era para colher, 55. né? O que lá, que era para colher 75, você colheu 55. Esses erros não pode É. acontecer, né? Não Aí pode. é grotesco. Que foi planejado, que tinha, assim, daí entra o agricultor, entra a equipe, entra tudo, né? Exato. A aplicação mesmo. Eu acho que é isso que tem que levar para o agricultor. Eu sempre falo, Levar eu acho que informação eu falei diferente. num podcast, enfim, não me lembro, que no passado, quando eu tinha a parte de que aplicava junto, o produtor não estava junto comigo no ciclo. Então ficava muito ruim, ele ficava distante e às vezes ele aplicava por conta. Então, a parte da fazenda ela tem que estar com algum ciclo, né, alguma parte desse ciclo, que geralmente é a aplicação que eles fazem, né? Vamos dizer, ele tem que estar dentro, ele tem que estar discutindo com a gente aí para ver. Aí vai dar certo. Beleza. Aí dá certo. Eu acho que a mensagem, né? Depois eu quero que você fale um pouquinho aí do ano, mas assim, a mensagem que eu acho que a gente quer deixar aqui, que daí assim, ó, isso serve para todo mundo, não importa se ele tá lá com 15 hectares e tem a cooperativa, porque vai para cima, né? Escuta aqui, aprende, Exato. né? E daí, mas para tu aprender a cobrar, né? Porque às vezes tu não sabe, cara, como é que tu cobra uma coisa que tu nem sabe que existe, né? Qualquer coisa que te entregar. Então, o que eu falo, quem tá assistindo aqui, boy, cara, manda isso aqui pros amigos, cara, assiste um pouco, né, de um podcast, escuta ele, independente de quem for, né, a Raiz aqui tem isso, tem os Instagram, tudo, mas assim, ó, vai lá e faz, ó, procura as pessoas, e daí, porque às vezes o cara lá que tá prestando um serviço, às vezes na cooperativa, alguma coisa, ele não tá fazendo porque ele não sabe. Exatamente. Assim como tem coisa, talvez, que a gente não saiba ainda, né, nesse negócio. E sempre vai ter com essas tecnologias vindo aí. Mas a gente está atualizado, né? Tem que estar se atualizando. Então, Gauchinho, assim, acho que a mensagem é essa, ó, damos várias características aqui, demos várias características para o pessoal, pelo menos procurar entender a importância de uma agricultura de precisão. Essa parte de importância, eu tenho uma frase até que está nas camisas aqui, que é, não se administra o que não se mede. Certo. Então, não adianta, se eu não medir e não tiver dados de confiança, eu vou estar chutando. Exato. É isso que eu falo. Então, tem que administrar, por exemplo, tem que medir para mim poder administrar com excelência. E outra, as lucratividades nos últimos anos estão baixando muito. Então, não cabe mais aquela diferença. Eu vou jogar 80 ou 100, já que a gente está falando fósforo, 80 ou 100 pontos. Isso faz uma diferença gigante no final. Exatamente. Gigante e no final, uma coisa, Gauchinho, na lucratividade. Vamos pensar o seguinte aqui, antes de nós ir para o final. Ó. A soja, como é que vai ser o valor da soja? É o bushel, $11 o bushel. E o dólar? Né? E se Exato. caso vai aumentar ou baixar, se der uma seca, algum canto, alguma catástrofe. Exato. Agora, nossos custos, né? Os variáveis, adubo, tem umas coisas que esse ano baixou o preço, tem coisas que subiu o preço. Mas os fixos, juro, mão de obra, depreciação. Só aumentando. Por isso que antigamente nós tínhamos um custo de 40 sacos e faz 20 anos ele foi para 60. Os custos variáveis em sacas de soja não tá muito diferente. Mas agora, o custo fixo está. Exatamente. Porque uma máquina que você pagava 1 milhão e pagava juro de 10, você pagava 10% em 1 milhão 100 mil. Beleza, hoje a máquina é 3 milhões, você paga os mesmos 10, né? Não é bem isso, mas só que é 300 mil. Aí divide por 100. Que o bucho tá quase a mesma coisa. Lá onde assim era 1.000 saca lá há 10 anos atrás, de juro, hoje é 3 mil saca. Exatamente. Por quê? Porque a máquina subiu em reais e o juro é o mesmo, mas em saca de soja o juro hoje é mais. Então, aumentaram seus custos fixos. E daí não tem jeito mais, cara. Aquela história, lá atrás nós colhia 55, nós somos 60, nós vamos ter que aumentar a produtividade. Agora,
genética, tudo, pra gente sair dos 45 e não 0 para 65, não é tão difícil, Gauchinho. Agora, nós sair dos 65, nós estamos hoje para ir para os 90. Os degraus da escada ficam maior agora. Fica maior. Fica maior. Eu vou ter que fazer muito mais para reverter em menos quantidade. E o que eu quero dizer, Gauchinho? Não é extraordinário, ET, não é nada. É simples, só que precisamos conhecer um pouco mais. Exato. Precisamos estudar um pouquinho mais. Não tem chance, né? Não tem chance. Isso é em qualquer profissão. Né? E o agricultor vai ter que entender isso, eu acho que ele está entendendo, está vindo uma próxima geração, mas ele está entendendo que ele tem que estudar mais, que ele tem que participar mais. Né? Eu acho que essa é a mensagem. E, sei lá, mais uma colocação para ti? Contra, vamos falar, o termo picaretagem eu não gosto muito, mas contra essa oferta de informações não confiáveis, o conhecimento mata tudo. Então, a frase era, contra a picaretagem, o conhecimento bate. Então, eu conhecendo, vai ser mais difícil de você me enganar, vamos falar assim, né? E outra assim, ó, informação, aquela história, hoje tem chat GPT, tem um monte de coisa, né, Gauchinho? Mas esse dia que eu tenho um negócio legal, é o seguinte, ó. A informação, né, você saber assim, ó, que o tomate é uma fruta, beleza. Mas ele não vai na salada de fruta. Exatamente. Isso é o conhecimento, é o negócio. Então, é isso, ó, a informação você sabe, mas o que tu faz com aquilo? Entende? Exatamente. E eu acho que é isso que hoje a gente procura fazer, temos capacidade para fazer e tem outras pessoas também, mas nós temos. Mas busquem, essa que é a ideia. Que o que está sendo oferecido numa conversa que nessa é muitos anos de conhecimento. Muitos anos. E outra, é muito erro que a gente cometeu também. É muita teste que a gente fez. Botava, não dava certo, ia de novo e tudo mais. Então, informação tá aí. O que usar... Basta querer. Basta querer. Bueno, meu amigo, vamos lá, vamos encerrando aí, que já estamos uma hora, né? Não falando do potássio, mas vamos deixar para outro dia, que nós vamos gravar outro novamente, né? A história do potássio, antes, depois. Nossa discussão. Vamos assim acho que a gente, é legal um dia nós fazer, Gauchinho, novamente, só dele. Né? A gente falar desde que, para que serve, para que não serve, pontos e tal, a gente grava um outro mais para frente. Fechou. Mas, cara, assim, ó, gostaria de te agradecer aqui, mas antes disso, assim, ó, mensagem que quer falar, ó, como é que foi esse ano de 25 para você? Evoluiu, não evoluiu? Parcerias, aonde que você tá? Onde é que você atende? Teus parceiros? Fala um pouco aí de tudo e aí depois eu falo um pouquinho e você deixa uma mensagem final para todo mundo. Não, esse ano para nós foi o melhor ano da nossa história em área, né? Então, a gente tá hoje, somando com a expressão do Mato Grosso e os parceiros que tem no Mato Grosso também, a gente tá com 21 pessoas diretamente ligadas à AP e diretamente ligadas à expressão. Então, isso é muito bom para nós. Para quem começou você e o Ney. E o Ney, e o Radinho. Então, isso é muito bom. O que a gente tá vendo que a gente tá melhorando bastante nessa parte de gestão técnica. A gente tá melhorando, mas a gente precisa melhorar muito ainda, né? Então, direcionar essas partes técnicas aí. Mas eu acho que a gente fechou o ano com 203 mil hectares. Legal. Então, tanto aqui quanto no Mato Grosso, quanto a cana. Sim. Então... Estamos aprendendo na cana. Estamos aprendendo na cana. Agora vamos para lá. Então isso aí é um fenômeno. O Mato Grosso é aquela superpotência desenfreada que qualquer assovio lá é um estrondo. Então, muito produtor, a gente está se dando muito bem lá. É passivo de aumentar bastante a área lá esse ano. Sim. Então, mesmo com as dificuldades financeiras que todo o agro está enfrentando. Então, a gente está conseguindo aumentar. E até para falar, o custo de AP é muito insignificante perto de um volume total. Sim, beleza. Então, cara, e beleza, e que para 26, meu amigo, deixa uma mensagem para os agricultores, para as pessoas aí. Vamos lá, ó, a gente tem que pensar assim, ó, estamos num período difícil, mas ele vai passar como a gente passou por outros vários aí. Então, quem tiver resiliência, que o agricultor ele é mestre nisso aí, e persistência e busca por conhecimento, esse sai na frente depois de uma crise dessa. Então, vou falar assim, ó, tenham resiliência, o negócio vai mudar, agora você vai fazer em quanto tempo? Não sei, 1, 2, 3 anos, mas permaneça. Tenham os dados na mão. Exato. Tenham os dados na mão. É isso que Gauchinho, perfeito, cara. Eu acho que assim, ó, tem os dados na mão e pensa assim, ó, eu tô brincando assim que fé com conhecimento a gente tem sucesso, né? Exatamente. A fé é isso, né? Não desistir,
acreditar que vai dar certo, mas hoje precisa do conhecimento. É. É só acender a velhinha, não dá mais, né? Vamos falar assim, rezar pro santo. É, né? não vai ter o resultado que a gente quer, não. E uma coisa que a gente também, Gauchinho, como mensagem, a gente vai ter ano que vem, né? Vamos deixar uma mensagem pro ano que vem já, que nós já estamos virando o ano, né? Vamos pensar assim. Vai ter a história de governo, não sei mais o que, cara. Não foca nisso, né? O governo, ele ajuda ou dificulta? Não tem jeito, né? Isso é histórico e pronto, nós vamos ter que conviver, vamos lutar e tal, mas assim, ó, eu falo que independente se vai aumentar o imposto ou não vai aumentar o imposto, o que nós vamos fazer, Gauchinho? Nós temos que continuar. Exatamente. Vai diminuir a lucratividade, vai ficar mais difícil, é justamente por isso que nós temos que ter mais conhecimento, porque não adianta, cara, nós temos como lidar contra um governo hoje, nós podemos fazer nossas manifestações e tal, mas se vier o imposto, cara, o que nós vamos fazer? Vai ter que pagar. Aí nós vamos parar? Nós vamos Não. parar, nós vamos vender nossas terras, vamos vender nossas máquinas, não vai dar, cara. Então, tira o foco disso, né? E vamos... Dentro da fazenda. Bota da porteira para dentro e tenta administrar com excelência, e, claro, aquilo ali. administra a venda, administra a compra, Exato. né? E tal. E não adianta, né? E aquela história, assim, por outro lado, que eu achei que esse dia também eu vi, eu concordo com isso, assim, ó, nós estamos pagando imposto, ano que vem pagar. Ainda bem que se tu tá pagando imposto, que você tá vendendo, você tá produzindo. Então começa a agradecer isso, e claro, se tá sendo bem usado lá ou não, infelizmente não tá no nosso... Mas, cara, agradece só que você tá tendo que pagar imposto, porque tem muita gente que não paga nada de imposto. E a porque gente... não tem nada. Então tá lá na fila do SUS, né? Exato. Então a gente consegue assim, ó. O importante é ter lucro, né? Mais ou menos, mas ter lucro. Pelo menos aí você segue a tua vida, porque ela um dia não acaba e é tudo isso. Então não adianta nós ficar se lamentando. Claro que o clima com certeza ajuda, a água precisa, mas tem Mas muita eu não coisa. controlo ela. Tô falando de 2 pontos ali. A parte de imposto governamental. Eu controlo. prestações, Eu controlo lá quando eu vou votar. É Só aí, eu tento controlar. Agora, sol e chuva. Não controlo. Eu e tenho preço também não. Exato, eu tenho que me administrar com isso. Por isso que eu falo. Essa administração da fazenda, essa tem que ser excelência. E essa tem que ser excelência. se paga a conta com produtividade. Exatamente. Não tem chance. Não E tem. tudo que a gente falou aí. Não tem. Beleza, meu amigo? Né? Beleza. Muito obrigado mais uma vez aí por estar ajudando a gente, por estar com a gente, por ser um parceiro, por escutar muitas vezes aí, né, nossos desabafos e com certeza erramos algumas vezes, né? Não tem jeito, falamos umas merdas de vez em quando, mas a gente procura ser, tá tentando fazer pelo melhor e estamos tentando evoluir, né, pessoalmente, profissionalmente, com ajuda sempre. Então, queria te agradecer de coração mesmo a você e toda a Expressão Agrícola, né? Tipo assim, que hoje nos ajudam bastante, principalmente, Gauchinho, não é pelo serviço, mas pelo serviço de qualidade. Né? Vamos falar assim, ó, que ninguém liga pra gente reclamando, né, de um serviço mal prestado, né? Então, isso é o principal, tá? Assim, ó, e te foca nisso, porque pra mim hoje é aquela história, a gente não recomenda a Expressão por causa que a gente é amigo. Você sabe até que a gente briga bastante aí, né? No sentido e te puxa e te exige, às vezes até acima do que... Então, eu queria te agradecer, cara, por isso, né? Eu espero que... Quem agradece é eu aí por esse período de vamos falar assim, de ascensão que a gente teve nos últimos 3 anos aí pra dar. Pra quem você conheceu há 10 anos do jeito que era, hoje, Gauchinho, acho que... Estamos muito bem, né? Muito bem, né? E você sabe, assim, da grande admiração que eu tenho. Você é um cara que realmente eu considero, sei lá, é o casca de bala, é o best friend, o que você quiser, você sabe disso. Porque sempre me escutou, sempre me ajudou, soube me ouvir muitas vezes e cara, isso tem um valor gigantesco pra mim, né? Então, que eu falo assim, ó, se alguém quiser brigar contigo, não fale nada pra mim, né? Porque vai arrumar encrenca comigo, né? Então, cara, muito obrigado mesmo e que Deus te dê muita saúde pra ti e tua família. Pra todos nós. Beleza? Então, ó, gente, vamos lá, não falou, mas vamos fazer o seguinte, tudo isso aqui, então, tem o Instagram lá da Expressão Agrícola. @Expressão Agrícola. Beleza? Tem o do Gauchinho também lá. Tem Biazu Júnior. Biazu Júnior. E alguma dúvida que você tiver desse podcast, pode entrar em contato no Instagram que a gente responde. Isso, e quer contratar também, né, Gauchinho? Também, tá aqui, então é só botar a Expressão aqui que vai aparecer lá. Vai aparecer. Nesse sentido, o que mais?
Beleza, tem aqui os Instagrams aqui da Raiz também, a Raiz da Solução, Leandro Solo Fértil, João Vitor Agro, Matheus Barbaço, né? Tem toda a equipe da gente, então já segue o Instagram, tem o YouTube, onde está aqui o podcast, então já se inscreve aí, porque, né, 26 a gente vai precisar de muita informação, nós vamos estar trocando essas informações aqui, já se inscreve também no YouTube lá pra gente seguir em frente. Beleza, Gauchinho? Então, que nem a gente fala lá, os raizeiros, né? Depois de tudo, esse negócio que a gente conversou aqui, bora pra lida!